6h11, boa tarde pra você! Olha, quando entra essa trilha, a gente já vê que vem uma pessoa assim, como a doutora Josiane, falar um oi, um boa tarde, carinhoso pra gente e trazendo muita informação com certeza. Doutora, nós vamos fazer um teste de microfone no ar hoje, tá? Porque mudou algumas coisas aqui. Deixa eu ver se a senhora, você já está aí. Fala oi pra você. Oi, Pri, não, tô não aqui. É esse. Vamos não ver é esse. esse. Vai, vamos ver se é esse agora. Vamos lá, olá! Aê! Eba! Já encontrei a doutora Josiane, gente, já encontrei. Ai, Tudo bem, que doutora? bom, tudo bem, Pri? Você, Tô como ótima, vai? Que tô coisa bem. boa, que bom estar aqui, viu? Que bom, numa data tão gostosa, né, doutora? Exatamente, e vamos falar sobre isso, né, Nossa! Pri? Vamos falar Como você sobre me mandou, isso. você falou isso pra mim de manhã, Pri, vamos falar sobre o Dia dos Namorados. Aí eu fiquei pensando, Dia dos Namorados, a doutora acho que vai falar como é ter um relacionamento duradouro. Como que é assim? Porque são duas pessoas diferentes. Se Sim. encontram. Sim. Aí, E não vive para sempre, eu paro por aqui, né? Ou eu tô errada, doutora? Exatamente, né, Pri? E é tão interessante como fazer o relacionamento, né, durar. Eu tô pensando aqui que quando a gente vai conquistar alguém ou quando a gente é conquistada, tem um investimento tão grande, Com né? certeza. No jeito de se arrumar, de se perfumar, né? No jeito de chegar até o outro, aquela expectativa, né? Depois, quando fica junto de fato, às vezes tudo isso vai embora, né? E um relacionamento duradouro precisa disso constantemente. A gente tem que estar todo o tempo investindo, cuidando, pensando no outro, né? A gente precisa se cuidar, né? Porque tem gente que casa e esquece, né, que tem que se cuidar em casa, né? Não liga, né, para cuidar das coisas de casa, para cuidar de arrumar a casa, arrumar a si próprio, né? Ter um ambiente confortável em casa. A mulher, às vezes, as mulheres, eu percebo muito, assim, no meu ciclo de amizades, que tem algumas mulheres que se esquecem delas, né? Essa é a verdade, né, doutora? Pois é, e coloca a pior roupa para ficar em casa, né? E daí, o que acontece muito no campo emocional é quando ela se irrita com aquilo que o marido faz, por exemplo, né? E daí ela se fecha, e daí se isola, e daí fica cada um num canto, vai cada um se afastando. É verdade. Hoje, com o celular, né, Pri? A gente vê muito Nossa! isso, um casal, um virado para um lado, outro para o outro, às vezes na cama, sim. cada um no celular, e vão se distanciando cada vez mais, a pessoa se atentando naquilo que é de interesse dela e esquecendo do outro. E é verdade, eu dou um relato da minha vida pessoal para as pessoas que estão em casa, elas poderem falar, não, é verdade, isso acontece comigo, porque eu, Priscila, falando para você que acontece comigo, eu tenho certeza que acontece com você também. Na semana mesmo, inclusive, eu e o Paulo, cansados, aí a gente deitou, né, na verdade deitou na cama, naquele momento a gente poderia ficar juntos, o que nós fizemos? Cada um pegou seu celular. Na hora que a gente parou, assim, eu né, olhei, fazia mais de 20 minutos que eu estava no meu mundo, na minha caixa, e ele na caixa dele, tipo, no mesmo lugar e cada um com o seu celular. Ficamos 20 minutos, um sem falar com o outro no celular. Porque eu olhei e falei, caramba, peraí, a gente tá deitado na cama, a gente podia estar falando dos nossos sonhos, dos projetos, e nós estamos no celular. Ele olhou pra mim e falou, nossa, é verdade, né? Ficamos quanto tempo no celular? Você vê, doutora? Quanto tempo? E aí a gente brincou essa semana, ó, vamos dar uma segurada no celular, porque o único tempo que a gente tem é a noite de ficar juntos, né? Exato. Então Pri. a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque acontece isso mesmo. Exatamente, né? E para um relacionamento ser duradouro, se a gente fica cada um num canto, a gente se afasta, né, Pri? Verdade. Quando a gente percebe e a gente retoma, a gente vai cuidar. É como uma plantinha que a gente está regando e está cuidando. O que acontece também, Pri, casais que têm filhos começam a se dedicar para os filhos. Em todo tempo, filho é em primeiro lugar e esquecem, né, do casal. Se vai jantar junto, né, já pensa em primeiro lugar, não tem que todo mundo. É legal ir todo mundo, uma vez ou outra, mas tem que ter os momentos de sozinho, jantar sozinho, viajar fazer sozinhos. coisas sozinhos, porque a gente precisa, Pri, resgatar aquela emoção do começo. Ai, é né? tão bonito o começo! É tão bonito! É aquele encontro, aquelas flores, aquele olhar,
aquela coisa de frio na barriga. E cadê ele, doutora? Cadê esse frio da barriga, doutora? Pois é. Às vezes, Pri, a gente fica esperando que esse frio na barriga chegue ou que o outro faça. Mas nós temos que ter uma postura ativa. A gente que tem que criar oportunidade para a gente estar junto. Vamos jantar junto, deixa os filhos em algum lugar, né, de confiança, mas vamos ter um momento junto como fosse a primeira vez, né? Como se fosse a primeira vez, esse encontro de poder se sentir namorando, mesmo dentro de um relacionamento já de muito tempo. Quando a gente tem essa noção, a gente tem uma postura ativa e a gente consegue deixar os filhos um pouquinho para poder cuidar. Os filhos, Pri, eu vejo isso no consultório. O relato deles de felicidade é quando eles vêm e sentem que o pai e a mãe tá bem. Então, quando o pai e a mãe vai jantar fora, os filhos podem até reclamar, quero ir junto, tudo. Não, você não vai hoje, que a mãe e o pai vai namorar, a mãe e o pai vai sair junto. Eles vão percebendo depois que isso faz tão bem que os relatos dos filhos, que os pais vivem bem, eles dizem que desta forma eles se sentem felizes. Olha, porque eles veem os pais felizes. Qual que é o relato da criança que sofre numa família? Quando os pais não estão felizes. Então, quando a gente sair sozinho e deixar os filhos, lembre, estou fazendo algo para os meus filhos. Quando a gente tem uma noite boa com o marido, a gente está fazendo algo de bom para os filhos. Porque quanto mais unido o casal tiver, mais os filhos vão estar seguros, confiantes, vão estar num ambiente que reverbera para eles essa paz, esse sossego, essa segurança. Que legal. Então, para a gente cuidar do nosso relacionamento, e às vezes os filhos não estão ali junto, a gente tem que lembrar disso. Eu faço isso por mim, pelo meu marido e pelos meus filhos. Entendi. Essa questão, Pri, eu vejo muito importante. O celular, a gente se atentar com isso, cuidar do relacionamento, marcar uma hora para, às vezes, uma vez por semana, ou 15 em 15 dias, né? Eu falo isso para mim também, eu preciso também fazer mais vezes isso, porque a rotina, Pri, ela nos engole, né? Se a gente não der um break na rotina, a gente não cria espaço. Verdade. A gente precisa dar um break na rotina e criar esse espaço. Tem que ser uma postura ativa. E um outro ponto, Pri, para não ficar tão comprido aqui, mas eu acho importante, quando a gente está num relacionamento, a gente não querer que o outro resolva os problemas internos da gente. Isso também é importante. Interessante. Se eu não estou bem com coisas minhas, não é meu marido que vai resolver aquilo. Eu posso até conversar com ele, me abrir com ele, mas eu não posso ter expectativa de que ele vai ser a pessoa que vai resolver aquilo dentro de mim. Muitas vezes, aquilo que está ruim dentro de mim, eu vou ter que resolver eu mesma, comigo mesma, num trabalho terapêutico. Eu vou ter que me encontrar ali e não ficar na expectativa que meu marido venha me suprir. Pior ainda são aquelas pessoas que nem se abrem, nem falam o que estão sentindo, né? E daí ficam na expectativa que o marido venha e resolva aquilo. Não, a gente tem que ser inteira primeiro, tá bem com a gente, pra gente ficar caminhando junto com alguém assim, inteiro também, né? Eu falo que quanto mais os casais investem em si mesmo, mais o relacionamento é duradouro. Cada um cuidando de si, mais a gente consegue ter um relacionamento duradouro. Então, essas 3 coisas eu acho importante. Celular, sair junto e cuidar de si mesmo para que a gente possa ter um relacionamento duradouro. Doutora, porque assim, tudo que você falou, né, a gente tem que colocar em prática, mas a gente não pode deixar de falar que as crises virão, os momentos difíceis virão no relacionamento. E é por isso que, se a gente fizer tudo isso que você está falando, quando vir as crises, as fases difíceis, a gente vai ter força, né, para superar, né? Porque, Pri, você está tocando num ponto muito importante, porque a crise, sabe o que acontece na hora que o casal está em crise? Você pode acompanhar aqui comigo, quem está nos ouvindo aí, acompanhando com a gente. De repente a gente vai pensar, casei errado, não era para ser essa pessoa. Ou vai pensar, deveria ter casado com um relacionamento anterior. Verdade. Né? Aí, o que acontece? A gente faz um movimento de fuga. Eu quero sair dessa situação e eu fico pensando, e se eu fizesse isso? Se eu me separasse? Se eu tivesse casado com outra pessoa? Isso, aquilo. Por quê? Na hora da crise, o nosso cérebro faz isso, o nosso sistema nervoso. Ele pode ter um movimento de fugir daquela situação e querer se esquivar.
Sendo que o que a gente precisa é ter recurso na mente e no emocional para a gente enfrentar, né? Quando a gente foge, se esquiva, a gente só fica pensando em alternativas que na verdade vão mais atrapalhar do que ajudar. Entendi. E quando a gente fala, não, eu tenho que ter recurso para lidar com essa situação, tô com um problema no meu relacionamento, como eu vou resolver esse problema? Se for preciso, você vai procurar ajuda de um conselheiro, alguém de confiança, um terapeuta, um amigo. Olha, tá acontecendo isso com a gente não sabe mais o que fazer, nos ajude. Essa é a atitude que a gente tem que ter para que a gente ganhe, para que a gente fortaleça recurso ou ganhe recurso para lidar com aquela situação que a gente está vivendo, né? Por isso que tem a terapia de casal. Por que que a gente tem esse trabalho? Para a gente ver o que está acontecendo e como pegar o recurso de um e de outro para enfrentar aquela situação. Pri, nós todos temos potencial dentro de nós que a gente pode evoluir e amadurecer. Legal. E a melhor coisa da nossa vida é quando a gente vê conseguir encontrar um caminho dentro de mim para resolver essa situação. Quantos relacionamentos que estavam à beira de um colapso, mas as pessoas encontraram esse chão, esse recurso e ultrapassaram essa crise e agora estão crescendo, evoluindo, porque relacionamento evolui. Com certeza. Evolui, estão evoluindo, estão sólidos, estão aconselhando outras pessoas, né? Contando os testemunhos para outras pessoas. Então, mediante a crise, a gente precisa descobrir recursos para a gente enfrentar a crise. Igual você falou, crise vai aparecer, mas eu vou procurar recursos para lidar, enfrentar aquela situação. É assim que a gente faz um relacionamento durar, né, Pri? Eu acho bonito, né? Hoje mesmo uma mensagem que eu recebi do Paulo, né, meu esposo, né? Estamos juntos há 12 anos. A primeira vez que ele me manda uma mensagem assim, amor, me falou outras coisas, né? Não preciso dizer, mas assim, abriu uma aspas, assim, a gente bem interessante, porque igual você falou que só o tempo nós vamos amadurecendo. Ele colocou, hoje você é uma mulher mais calma, né? Mais sábia, né? Então, assim, olha que interessante, né? Porque você sabe que eu sou um tsunami, né, doutora? Sei. Você sabe que eu vou passando e vou levando, né? Por isso que você chega onde você tá, né? De tanto que você vai fazendo, vai apresentar a festa junina e vai fazer tanta coisa a e doutora tal, chega né? aqui, eu tô ligada para 220, né, doutora? Ai, doutora. Então, assim, eu vi isso do meu marido, 12 anos juntos, é muito importante para mim, porque eu vejo que eu não deixei de ser a Priscila, né? Não deixei de ser alegre, feliz e vou e faço, mas aos olhos dele eu me tornei uma pessoa mais calma. Olha que interessante, achei bem interessante o que ele falou. Falei, nossa, o Paulo tá mexendo calma. E ele é um homem muito sábio, né? Então quando ele mandou isso pra mim hoje, eu falei, nossa, só o tempo mesmo, né? Pois é, o tempo e a convivência também com o outro, né? A gente ouve muito falar, as pessoas têm defeito, tem que tolerar e tal, mas a gente também tem que lembrar que a pessoa tem qualidade, e o que a pessoa tem de qualidade, ela também ajuda naquilo que a gente tem dificuldade. Verdade, e a convivência com o outro também pode nos ajudar a melhorar naquilo que a gente precisa melhorar. Essa é a parte boa do relacionamento, né? O outro vai nos ajudando, vai nos auxiliando, e é assim que é para ser, né, Pri? A gente vai amadurecendo quando tem essa ajuda, esse respeito do outro, né? Como é bom crescer juntos, Pri. E hoje, doutora? Hoje é dia 12, dia dos namorados, estamos numa data maravilhosa. Qual o conselho que você dá hoje para as pessoas que não vão ter aquela pessoa do lado hoje por causa de serviço, porque mora longe, ou porque... Qual é a dica hoje? Qual que seria? Primeiro lugar, gente, nós temos que pensar, eu tenho que estar bem comigo, né? A primeira coisa, eu preciso respirar, centrar, me conectar comigo mesmo, me conectar com as minhas forças, Pri, com a minha espiritualidade. Eu preciso sentir que eu tô inteira. Se eu não faço isso, Pri, eu sinto que eu tô pela metade, e daí eu fico em busca, né, de alguém para encaixar nessa outra metade. Se eu me sinto inteira, eu tenho mais calma, né? Quantas pessoas querem encontrar um amor? É verdade. E hoje, dia dos namorados, ficam tristes, né? Ai, hoje não tô com ninguém. Eu vi né? já várias pessoas tristes hoje. Pois é, hoje não tô com ninguém, né? Eu já fiquei triste também, né? Ai, hoje não tô com ninguém, quem sabe, né? No dia dos namorados do ano que vem, como é que eu vou estar com alguém, né? Porque realmente é muito importante a companhia, a gente cresce junto com o outro. Eu creio, Pri, que a gente
nasceu para estar junto com alguém. A natureza humana é isso. Desde que a gente nasce tem o outro, até morrer tem o outro. No meio do caminho a gente tem o outro. Legal. Então, quando a gente não tem uma pessoa para levar a vida junto, a gente vai ficando inteiro e a gente vai se abrindo para esses encontros. Vai se abrindo para se encontrar com o outro. E na hora que encontra alguém, não desista na primeira crise, não desista na primeira frustração, não desista na primeira decepção. Verdade. Porque muitas vezes o problema pode estar com a gente. A gente tem que rever a gente constantemente. Para isso, gente, procure uma terapia para ajudar nesse fortalecimento. Quantas pessoas que chegam na terapia, Pri, daqui a pouco começam a namorar? Não é? Casa, já vi muita gente vindo no consultório e casando. Eu fico tão feliz de ver todo o processo, porque a pessoa vai ficando inteira, segura, se abre, suporta mais as crises e vai adiante, Pri. Porque o problema às vezes está na gente, né? Não está no outro, né? Exato, a gente tem que olhar pra gente, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, né? Dessa forma, Pri, a gente vai conseguindo cuidar mais da gente e também cuidar do outro, né? Tudo isso é muito, parece que romântico, mas na essência é muito importante. Se eu tô reunida e bem comigo, eu consigo tolerar mais coisas e o relacionamento tende a ser mais duradouro. Então, o que eu deixo aqui de mensagem é você que está esperando alguém, cuide. E você que já está com alguém, cuide também. Sempre cuide de você para que você possa passar pelas tempestades, pelas ausências, né, pelas frustrações, decepções e continuar. Porque sempre depois da tempestade, Pri, vem a bonança, né? A gente vai passar por tempestade, mas daqui a pouco a gente tá bem de novo. E é uma evolução. Cada vez a gente aprende um pouquinho mais, né? Então não desista de encontrar alguém. Maravilha. Não doutora. desista. Quero muito te agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente, doutora Josiane, psicóloga, psicanalista há mais de 30 anos, né, doutora? É quase, na verdade. Tô chegando lá nos 30, Por Pri. favor, quando você chegar nos 30, se você estiver aqui com a gente, traz um bolo, tá? Sim! Aham. Doutora, Deus abençoe e um feliz dia dos namorados pra Obrigada para você também, para todos vocês aqui no Instagram também. Um abraço, gente. Até. você. Tchau, tchau, doutora. Tchau. Ai, gente, a doutora Josiane esteve aqui com a gente. Já, já